Algumas informações de bastidores, apurações da Beatriz Manfredini. Isso porque ela conversou com um líder do Centrão sobre uma possível mudança de rumo para 2026. O que é que você apurou? O que você tem de destaque aí pra gente aqui no Jornal da Manhã, Beatriz? Olha, Nonato, ouviu uma frase importante, viu, de um líder do Centrão. A frase é a seguinte: se Bolsonaro não apoiar Tarcísio para a presidência da República em 2026, é quase certo que o Centrão inteiro apoie Ratinho Júnior, então, como candidato à presidência da República. Tudo isso acontece em meio a aquelas falas que nós repercutimos aqui ontem no Jornal da Manhã, de que Bolsonaro teria dado um possível aval a Tarcísio para se candidatar à presidência da República. Depois os filhos dele vieram desmentir isso nas redes sociais e um desgaste ali do governador que sofreu, o governador de São Paulo, alguns ataques aqui da própria família, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e também depois por endurecer o discurso contra ministros do Supremo Tribunal Federal, foi criticado um pouco por uma ala mais moderada. Então o Centrão já avalia da seguinte forma, que se não for Tarcísio, é Ratinho Júnior. Eu conversei então com esse líder um pouco mais sobre o assunto, perguntei do motivo, né, para ser Ratinho Júnior. O governador do Paraná tem alguns motivos. Primeiro, que ele é uma pessoa que está afiliada ao PSD, outro partido importante de Centrão, né, de Gilberto Kassab. Ele é considerado muito mais forte do que outros nomes da direita, como Ronaldo Caiado, governador de Goiás, e Romeu Zema, governador de Minas Gerais, que também são presidenciáveis nesse espectro político. A avaliação é que Ratinho Júnior, claro, tem menos chances ali de vitória do que Tarcísio de Freitas, pelo menos é o que se percebe nas pesquisas, mas que ele também tem menor rejeição. Uma menor rejeição um pouco, inclusive, do que Tarcísio, quando se pesquisa um público feminino, um público entre as mulheres. Mas até então o Centrão gostaria de apoiar Tarcísio, esse é o entendimento, só que se isso for barrado então pela família Bolsonaro, a alternativa então já é Ratinho Júnior. Eu perguntei, né, se pode ter uma divisão nessa união que está tentando se construir entre a direita e a centro-direita e o Centrão de modo geral, e esse líder importante me respondeu que sim, que se Bolsonaro indicar alguém da própria família, como vem sendo especulado, o próprio Eduardo Bolsonaro, deputado federal, vem dizendo que seria candidato se o ex-presidente não for, ou mesmo a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, esse líder considera que sim, que aí vai haver um racha nessa união e que eles vão então cada um para um lado para Ratinho Júnior e um lado ali à direita fica mesmo com a família Bolsonaro. Então a expectativa é de que uma decisão sobre isso aconteça em breve. Enquanto isso, movimentações já ocorrem para o lado de Ratinho Júnior. No último domingo, por exemplo, Gilberto Kassab, que é o presidente do PSD, deu um jantar na casa dele em que Ratinho Júnior foi tratado ali com entusiasmo como presidenciável. Ele é pré-candidato à presidência pelo PSD, que também tem o nome de Eduardo Leite, mas Kassab, que é um secretário importante de Tarcísio aqui em São Paulo, vinha dizendo que se Tarcísio fosse concorrer à presidência, o PSD poderia abrir mão de um quadro próprio, de um nome próprio. Acontece que agora, então, com essa situação de Bolsonaro talvez tirando o pé de Tarcísio, ou pelo menos da família ali tentando fazer com que Bolsonaro tire o pé de Tarcísio, Ratinho Júnior segue despontando aí como uma opção para o Centrão inteiro, de acordo com essa fonte, Nonato. Agora, Beatriz Manfredini, os próprios aliados, né, do governador de São Paulo estão defendendo que ele, de algum modo, tire o pé aí dessa questão da presidência. É por aí mesmo? É por aí mesmo. Eu conversei também com alguns aliados importantes do governador agora há pouco e eles me disseram que não faz sentido que o governador se coloque nessa corda bamba, porque, de acordo com eles, ele está sendo atacado pelo próprio time. Então, justamente esses ataques que a gente conversou agora, né, nessa primeira etapa da nossa fala, a família do ex-presidente Jair Bolsonaro atacando o governador de São Paulo de um lado, o próprio Centrão e a ala mais moderada não gostando quando ele faz discursos mais bolsonaristas
bolsonaristas. Então, a leitura é que Tarcísio sofre ataques e desgastes de todo lado e que não faz sentido, então, nesse momento, se colocar como um candidato à presidência da República. Tarcísio de Freitas, internamente, ele costuma dizer que gostaria de concorrer de novo ao Palácio dos Bandeirantes. Esse aliado me confirmou, inclusive, que é o desejo de verdade dele, porque gostaria de acompanhar projetos e obras em andamento em São Paulo, mas ele encara como missão uma possível candidatura à presidência da República. Se for chamado, não vai negar. Mas o fato é que os aliados defendem que Tarcísio aguarde um discurso mais unificado entre direita e centro-direita para se colocar de novo de alguma forma. A gente lembra que no mês passado ele fez 5 viagens a Brasília, se colocou ali de maneira mais forte, inclusive contra o presidente Lula, falou ali de maneira mais eleitoral e apareceu de maneira mais eleitoral em diversos eventos, e de 2 semanas para cá diminuiu o ritmo, se recolheu ali ao Palácio dos Bandeirantes, evitou eventos fora da agenda de governador de São Paulo e deve continuar assim aí pelos próximos dias. Na segunda-feira, relembro que ele tem viagem marcada a Brasília para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente mesmo ouviu que ele disse que é uma visita de amigos e, por enquanto, a previsão é que ele faça um bate-volta rápido apenas para visitar Bolsonaro mesmo, sem reuniões, sem tentativas ali de articulações com outras autoridades sobre assuntos em pauta no Brasil. É que, então, ele fique mesmo mais recolhido nessa posição de governador de São Paulo, Nonato. Beatriz Manfredini, em São Paulo, muito obrigado pelas informações. Beatriz, lembrando que todo o detalhamento eu convido você a acessar o nosso site www.jovempan.com.br. Você vai em colunistas e acessa lá a coluna da Beatriz Manfredini e terá todo o detalhamento. Se Bolsonaro não apoiar Tarcísio, é quase certo que o Centrão inteiro vá com o Ratinho, diz um líder do grupo. Declaração dada e apurada pela Beatriz Manfredini. Está tudo lá no nosso site sobre essa movimentação do xadrez político. E é assunto para a gente trazer os comentaristas Deise Ciocari e Roberto Mota, que estão conosco nesta manhã. Ô Mota, iniciando com você essa rodada, Ratinho Júnior é um nome que, como a Beatriz destacou, ou como é avaliado por esse líder com quem ela conversou, que teria menos rejeição em comparação com, por exemplo, Caiado e Zema, caso Tarcísio não seja esse nome? Eu acho muito difícil fazer essa avaliação. Essa suposta rejeição que está acontecendo com Tarcísio, na minha opinião, é simplesmente resultado da possibilidade do poder. Qualquer um que colocar a campanha na rua, começar a se firmar como um possível candidato, vai receber ataques de todos os lados. O jogo é esse mesmo. Agora, Bolsonaro continua sendo o maior líder da direita brasileira, por mais que isso incomode muita gente. Apesar da sua situação atual, nenhum outro político tem seu poder de mobilização ou capacidade de comunicação. E parece que qualquer candidatura precisa do apoio de Bolsonaro. E é Bolsonaro que decide se dá ou não o apoio. Lançar uma candidatura sem o apoio de Bolsonaro é uma aposta muito arriscada e eu acho pouco provável que alguém da direita decida fazer essa aposta. Ô Deise, em meio a essa crise, do PL da anistia, você vê que Tarcísio talvez esteja se protegendo e mais para frente ele mude de ideia? Olha, é possível, Ele já deu algumas declarações bem mais intensas em relação ao PL da anistia, A gente vê um recuo agora, eu acredito que para evitar o desgaste, mas tem uma questão importante aqui, Soraya? Em política não tem cadeira vazia. Se o ex-presidente Jair Bolsonaro não indicar logo um sucessor, suponhamos que seja o Tarcísio, que é o herdeiro político natural, o governador do maior estado, é possível, sim, eu acredito nessa possibilidade do Centrão encampar um outro nome como Ratinho. O Ratinho Júnior, ele é um personagem político que ele foge um pouco dessa polarização, o que permite que ele converse com outros setores que não estão no meio dessa polarização, inclusive o empresariado, que interessa muito ao Centrão. Então, isso que a Manfredini traz para a gente, essa questão toda dessa possibilidade do Centrão apoiar o Ratinho Júnior, faz muito sentido, sim. É óbvio, ano que vem é ano eleitoral, o Centrão é essa massa amorfa que existe no Congresso
Nacional, é possível que tudo mude, mas em política, nesse momento, talvez o nome do Ratinho Júnior seja mais viável por fugir dessa questão da polarização e pelo fato do ex-presidente Jair Bolsonaro ainda não ter eleito o herdeiro político dele. Então, é uma movimentação que chama a atenção, mas que faz muito sentido. Agora, Roberto Mota, a gente teve também a informação de que alguns aliados do governador Tarcísio entendem que seria interessante talvez que ele tirasse um pouco o pé dessa discussão sobre presidência, à medida em que ainda não teve o aval, o empurrão por completo do ex-presidente Bolsonaro. Aí é tentar, e entra em campo talvez a política, né, o Mota, se equilibrar nessas duas canoas, governo de São Paulo e possibilidade de presidência ainda, não? Eu acho que é uma coisa que o Tarcísio está fazendo muito bem. Eu fico imaginando outros políticos brasileiros se colocados na situação na qual o Tarcísio está. Tarcísio é o herdeiro, é considerado o herdeiro presumido de Jair Bolsonaro. A situação de Jair Bolsonaro é complicadíssima. Tarcísio tem que lidar com isso. Tarcísio tem que lidar com a dinâmica do governo do estado de São Paulo, com os problemas sérios que vêm da guerra contra o crime que Tarcísio declarou. Tarcísio tem que lidar com essas costuras políticas para uma provável candidatura à presidência da República e com pessoas que cobram, de um lado, que ele seja mais assertivo, que ele seja mais duro, e do outro lado, que ele fique quietinho, que ele não arrume confusão. Eu acho que o Tarcísio está se saindo muito bem nesse papel. Deise, se realmente ele optar, então, por não disputar, né, a presidência, isso abriria espaço para outros nomes? Ontem até a gente trouxe aqui a fala da ex-ministra ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, que já sinalizou uma possibilidade de também ser candidata. Existem outros nomes. Obviamente, a direita ela tem que entrar num consenso em torno desses nomes para que não haja uma fragmentação em 2026. E eu reitero aqui que é importante, se o ex-presidente Jair Bolsonaro quiser continuar uma figura relevante no cenário político, é necessário que ele faça um sucessor, que ele passe o capital político dele adiante, porque a gente sabe que esses líderes populistas, eles têm muita dificuldade em fazer sucessores, né? É só observar a Kirchner, o Uribe, né? São personagens políticos que têm essa dificuldade, né? Então, o ex-presidente Jair Bolsonaro, se ele quiser, mesmo não sendo um nome da direita, continuar sendo uma figura importante em 2026, é necessário que ele faça o sucessor dele. Reitero, é importante também para a direita, mas caso o ex-presidente Jair Bolsonaro não faça esse sucessor, eu acredito que a direita ela vai se fragmentar e aí surgem esses nomes que a gente tem falado, Ronaldo Caiado, o próprio Ratinho Júnior e até o Eduardo Leite. Mas nesse momento eu acredito que unidade e consenso são os mais importantes.